mais uma sexta-feira. Olha que lindo que tá isso aqui, gente. Demais. Muito lindo, dá vontade de estar nesse lugar, né? O universo, né? Quanto tempo será que esse negócio tá aí, né? A gente nunca lembra. Né, de lembrar de coisas lindas que tem, né? Que dá milhões, bilhões. E aí você imagina, você já pensou que você é um negocinho que nem dá para aparecer? Que vamos ver que você é nesse tudo aqui. Tá vendo isso aqui? É o seu planeta. Aqui dentro desse planeta tem 8 bilhões de pessoas. Tem 8 bilhões de pessoas e você é uma delas. Olha aí. Você fala, nossa senhora. Né? É muita coisa. É muita coisa. E eu estou preocupada aqui se o meu vizinho gosta de mim. Eu estou preocupado porque reclamaram de tal coisa, ou falaram que minha roupa não está adequada para o dia de hoje. Porque aqui eu estou aqui falando, eu não vou naquele lugar porque eu não tenho roupa para isso, né? Pois é, tudo bem, tá. Só uma reflexão breve no nosso início. Ou porque minha mãe disse quando eu era criança que eu não ia ser nada se eu continuasse bagunçando daquela maneira. Tá vendo? E você tá aqui preocupado com que tem esse mundo. Mas a gente não presta mais atenção mesmo, né? Eu presto, porque eu amo, né? Por isso que eu sou... por isso que uma vez eu brinquei aqui falando que eu era o adolescente estranho. Mas é porque eu acho lindo. Eu olho essas coisas e fico pensando, nossa... Eu fico pensando o tanto de planetas e estrelas que estão a milhares e milhares e milhares de anos-luz. Ou seja, tudo... Né? Um dia eu estava lendo um livro, né? Um sinal sonoro que se emite da Terra, ele continua reverberando no espaço. E um dia, alguém num planeta ou numa estrela inteligente, com outra civilização, ela capta... não existem outras civilizações. Claro que não. Claro que não. Tudo foi feito no quadro. Tudo que tem do céu é só para você olhar e falar, nossa, que estrelas lindas. Que quadro bonito pintado, claro. Pintado. Desculpa, te interromper. Você não pode falar isso. Sim, não existem outras civilizações. Todos aqui são só... É só... um enfeite. Deus fez isso para nos... Sabe, para você chegar para sua namorada e falar, olha aquela lua linda que existe só para você. Não é? Juro para vocês que a primeira taça de vinho. A gente acabou de tomar o primeiro eu gole. adoro isso. E eu fico pensando que a gente, na era digital, que nós estamos aí desde os anos 2000 oficialmente, com força, e que a gente tem acesso a imagens que a gente não tinha antes, e a coisas que a gente não tinha uma compreensão, né? A telescópios que tem uma dimensão, um alcance muito mais profundo que era no passado. Mesmo assim, a gente continua, a gente tem tanta coisa, e a gente pode ser tão rápido, pode fazer tanta coisa, e pode se ligar a tantas coisas interessantes, e às vezes parece que a gente está meio anestesiado. A gente não consegue ser amigo mais das pessoas, me impressiona. A gente não consegue namorar. A gente não consegue nutrir uma relação bonita, às vezes, porque a gente está muito focado. É tudo um pouco dos vídeos que a gente fala, mas é como se a gente está olhando só pro nosso ego, ou só com medo, ou só realmente anestesiado, tão meio que impactado com isso, como se alguém te soltasse aqui, você fica tão impactado que você não sabe o que você faz, sabe? Mas aí eu não sei muito, na minha opinião, não sei se a gente está muito impactado, o que a gente tem cada vez mais medo de ser julgado. E a forma que você tem para não ser julgado é ter um relacionamento superficial. Certo? É que eu gosto muito de dizer profundo como um pires, né? Então, se a gente tem um relacionamento profundo como um pires, o que tem ali é o que tem ali, o que tem mais para baixo não existe. Porque a convivência, as amizades, por exemplo... Você diz no sentido da gente não querer que ninguém nos conheça, é exatamente. Isso? Mas é muito mais fácil, porque a convivência traz diferenças de opinião, traz com que você tenha que, sabe, chegar num ponto comum com o outro.
Ai, não tem. O que eu mais escuto, ai, não tem paciência para isso. Ai, amigo, arruma outro. Como assim? Não arruma outro. Se você não. Sabe, a mesma coisa, você planta uma planta na água. Ela tá linda ali. Mas ela não tem profundidade. A raiz dela vai ficar ali na água. Se acabou a água, acabou. Quando você está no solo, num solo firme, se acabar a água, você ainda consegue se nutrir de alguma forma. Mas para isso você tem que romper caminhos, né? Você tem que romper aquela terra. Você tem desafios. E a convivência é um desafio. A gente, nós mesmos, Gustavo, é que as pessoas não entendem, às vezes a gente fala, porque a gente tem um relacionamento muito estranho, né? Para a maioria das pessoas. Se a gente conta o quanto que a gente já teve de, olha, Gustavo, isso que você fez, então, não gostei, tá horrível, não quero. E ele, não, e a gente, cada vez que a gente sai de uma discussão dessa, a gente sai mais fortalecido dentro de uma amizade. É. Eu, pelo menos, me sinto assim. Mas não é confortável. Não é confortável o Gustavo fala, eu tô bravo com isso, porque você fez isso. Aham. Então, vamos a fundo. Não, você tem razão, você está me ajudando a fazer uma mudança. E eu, porque não existe mais troca, essa, é uma troca de uma amizade muito profunda. Mas dói. E aí, na primeira dorzinha, você toma uma aspirina que é, tchau, amigo. Olha, cadê meu celular? Primeira dorzinha é, nossa, te deletei. Não, bloquear é o primeiro momento. Bloquear é o segundo. É. Nossa, deletei você e agora? Ah, tudo bem, já foi. Vamos pro próximo. Porque agora ficou muito mais fácil. Porque para você construir alguma coisa com alguém, você precisa enfrentar opiniões diferentes. Você precisa ouvir às vezes que você não está certo. Você precisa ouvir às vezes que você está certo. É uma troca. E quando você fala, você não está certo. Peraí, deixa eu pensar. Por que eu não estou certo? Nossa, tem um ponto interessante aqui. Então vamos continuar. E aí você vai se aprofundando. Mas hoje é muito mais fácil deletar. É simples, indolor. E aí você acaba não tendo a profundidade nem de criar o hábito de interagir com as pessoas. Quando a gente fala de amizade, em sua opinião, a amizade ela tem que duas pessoas, ou até mais amigos, às vezes em comuns, vamos dizer, um grupo, 4, 5 amigos, amigas, amigos, todos misturados, ou duas pessoas só, uma amizade. O outro, eu entendo do meu modo de ver que o outro não precisa ser igual a você. Não vai ser nunca. Não, mas igual eu falo de modo geral. Ninguém nunca vai ser igual a gente, 100%. Mas tem pessoas que são semelhantes em ideias e gostos e vivências. Mas eu não acho que a gente, quando é amigo de alguém, que essa pessoa tem que ser igual. Porque você ganha na troca, no meu modo de ver. Mas o amigo, ele tem que estar vibrando parecido com você? Eu não acho que isso seja 100% necessário. O que é necessário é que exista uma vontade de troca. Porque tem pessoas que cada um vai ter uma sua própria opinião. Tem gente que não combina comigo, mas tem pessoas que você não tem vontade de conviver. E todo mundo tem aquele que fala, o cara tá lá, eu tenho vontade de conviver com ele. Mas tem pessoas que você tem. E aí quando você conhece ela mais a fundo, você vê que ela não é exatamente daquilo, porque o grande problema não é a divergência, é a expectativa. Então, a minha divergência com você é uma coisa, mas a minha expectativa é que você esteja do meu lado.
E se você tem uma opinião diferente, como assim? Não. Se eu espero que você esteja do meu lado, você tem que pensar E a minha exatamente igual. expectativa de você é que você Claro. fosse outro. Eu esperava mais de você. Eu esperava que você fosse diferente. Então, a minha expectativa é que causa a minha dor. Quando eu tirar minha expectativa e olhar para o outro como uma pessoa que eu quero me relacionar e olhar para ele como ele é, eu vou continuar querendo me relacionar com ele, independente do que ele é ou não. Mas eu vou dar uma chance de troca onde cada um possa expor a sua maneira de ver. E é nesta troca que a gente cresce. Porque você olha um outro ponto de vista para a mesma coisa. Certo? É quântico, né? É a fenda. Existe um experimento que se chama experimento da fenda. Vai lá no Google, põe lá experimento da fenda, que você vai ver que quando tem um espectador, as moléculas se comportam de uma forma, quando tem 2 espectadores, as moléculas se comportam de outra forma. Sim. É meio complexo, então olha lá no Google, depois a gente volta aqui para abre outro vinho, você vai precisar. O experimento da fenda, e quando não tem nenhum espectador, é um outro comportamento. É um outro comportamento. Então abre outro vinho, porque esse aí é um que você vai precisar, assim, e aí você volta aqui, porque o espectador e a forma de ver um objeto te traz tanta lucidez. Por exemplo, se a gente pegar um objeto qualquer, essa taça. Eu estou vendo de um ângulo, estou vendo uma coisa, a reflexo da luz está me dando uma cor do vinho diferente. Mas eu estou vendo de modo totalmente diferente. E é essa troca que a gente começa a ver a coisa como um todo. Se tiver um terceiro espectador, um quarto, e aí não existe nenhuma verdade. Existem pontos de vista. Mas e soma desses pontos de vista é que fazem a gente ver a taça por completo. Agora, se eu chegar e falar assim, só o que eu vejo serve, se você vê uma outra coisa, eu vou te deletar, porque não me interessa o que você vê, porque só o que eu estou vendo serve, eu vou ser sempre sozinho. Porque ninguém mais vai ver o que eu estou vendo. Mas eu acho que o fluxo ininterrupto que a gente recebe todo dia num smartphone de mensagens e aplicativos mandando notificação e notícias e coisas e vídeos e tudo, deixa a gente talvez sem paciência dessa construção da amizade ou da construção de um amor mais sincero, da troca. Faz a gente não se dar nem conta da importância. Mas, por exemplo, eu volto para o meu ponto de vista aqui, Gustavo, você não quer ir contra a sua expectativa. Lembra uma época que era bem famoso esse clichê, agora já virou clichê, todo mundo já até esqueceu disso, que antigamente teve uma época que era assim, tudo quanto era posto está escrito, prefiro ser feliz do que ter razão. Mentira! Uma grande parte das pessoas, inclusive eu, muitas vezes prefiro ter razão do que ser feliz. Ah, não vem não. E esta construção do ser feliz, você tem que abrir mão da sua razão muitas vezes. Você tem que ter paciência de ver como o outro ouve, como o outro vê. E às vezes dá uma preguiça. Fala, pra que eu vou perder meu tempo? Aí entra a expectativa com esse cara que eu achei que era super legal, mas não é tanto. Mas se existe se existiu em algum momento essa vontade de estar junto, de ouvir o outro, dá um pouquinho mais de tempo. Você pode descobrir coisas que o outro pode te complementar muito. Mas eu acho que todo mundo ensina alguma coisa a alguém. Acho mesmo que todo mundo, até aqueles que percebem a si mesmos da maneira mais rasa de todas. Até as pessoas de assuntos assim bem... que não te dizem nada. Teoricamente não te dizem nada. Ainda estão dizendo alguma coisa. Claro. Ou estão te demonstrando algo, estão te ensinando algo, estão mostrando um caminho. A gente conhece essas pessoas, a gente já viu milhares de vezes, elas estão em todos os lugares.
E muita gente deve olhar pra gente e falar a mesma que esses coisa. caras estão falando. E vai olhar a gente falando aqui das estrelas e vai falar... Esses caras ficam bebendo. Mas talvez vai tirar um sarro no início, quando a gente fala da estrela, fala, nossa, olha a viagem. Mas um segundo depois, talvez isso fale. Nossa, isso é verdade, tem milhares de outras. São trilhões na Via Láctea. E a Via Láctea é uma galáxia. E tem milhares de galáxias. E não existe pessoas que eu não faço parte delas. De repente elas até podem estar certas, que acham que a Terra é plana. Não sei, de repente até pode estar certo. Mas neste momento, para mim, o que elas falam disso não tem um sentido. Neste momento, não sei amanhã. E muitas vezes a gente está falando disso aqui, para muita gente também não tem sentido. Mas, de alguma forma, aquilo estava ali para você ouvir. Ouça e deixa ali no armário. Uma hora você vai falar, nossa, que interessante que eles falaram. Eu vou usar isso para outra coisa. E não só isso. Quando uma pessoa defende que a Terra é plana, mesmo que a gente saiba que não é, que tanto, além dos estudos, existe hoje, câmeras, fotos e tudo, tá mais do que provado, né? Aliás, Galileu hoje estaria muito fácil de provar a teoria dele, ele não precisaria de muitas coisas. Ainda assim, é interessante você ver alguém que tem um discurso completamente diferente do seu, porque você fica até pensando, por que essa pessoa acredita tanto numa coisa que cientificamente é provado que está errado? O que isso diz sobre o ser humano, sabe? O que diz? E é legal isso, você olhar. Se você olhasse com atenção para todo mundo dessa maneira, e o outro também olhasse para você com atenção, a gente brigaria muito menos, né? E construiria relações muito mais sólidas e duradouras. Mas hoje, isso é uma opinião muito minha, tá? Nem quero entrar em política e nada disso, mas nós estamos vivendo num momento onde a dualidade está imperando. Onde, se você não tem a mesma opinião, a gente viu isso nas eleições, o cara é meu tio, mas ele não vai votar no mesmo que eu, não falo com ele. Deleto ele da minha vida, que não serve para mim. E não é só no Brasil, isso está no mundo todo. Então, a gente viveu. E eu me pergunto também uma coisa que foi clichê durante muitos anos e que as pessoas esquecem, né, que é o dividir para conquistar. Quanto mais você se divide, quanto mais relações rasas você tem, quanto mais raso você é mais fácil de te manipular. Porque uma pessoa sozinha é carente. Uma pessoa rasa não tem como discutir, porque não aprendeu a discutir, não aprendeu a argumentar com o outro, e acaba aceitando o que ele recebe de fake na internet, porque aquilo lá fez sentido para ele, pronto. Então, quanto mais divide, quanto menos relações profundas nós temos, mais fácil de você se tornar uma manada, como eu falo, claro. Tem um outro termo aí que eu já nem me lembro. O rebanho. Fazer parte do rebanho. Porque você não pensa, você está raso. E você não quer pensar. Você prefere seguir o rebanho porque é mais cômodo. E por isso você também não faz amizades verdadeiras. Você não nutre. Porque você... Você acha que tem amigos, mas não tem. Não tem. Você conta os amigos pelos que te dão like na internet? Amigo é aquele que está com você, sei lá. Se você falar, olha, estou precisando de você, e eu naquele momento não puder ir, eu vou a pé. Se eu não tenho, estou sem carro, eu vou a pé. E eu tenho amigos que eu tenho certeza que fazem muito tempo que eu não vejo, que se eu ligar e falar, olha, estou precisando de você aqui, o cara vem a pé. E que se fizer o mesmo comigo, eu vou a pé. Porque existe uma profundidade, E são pessoas que pensam muito diferente de mim, muitas vezes. E aí você começa a definir de quem são as pessoas para mim.
profundas o suficiente para aguentar eu não gostei do que você faz. Por exemplo, vamos supor, você faz um tipo de coisa que eu falo, olha, não concordo com o que você faz. Mas eu não é porque eu não concordo com a maneira que você trabalha que eu não gosto de você. Mas essa pessoa te exclui de alguma forma. Ela não chega para você e fala, o que você não gosta? O que te incomoda? Vamos conversar, vamos, né? Vamos argumentar. É muito mais fácil deletar. Porque você não quer ouvir a opinião do outro. Porque você não quer ouvir nada que te faça crescer. É muito mais fácil ouvir o que você quer ouvir que te mantém no raso. É difícil. Não vou dizer que para mim não é. Óbvio. Sabe, às vezes quando o Gustavo me liga, eu tenho vontade de desligar na casa dele e deletar total. Total. Assim, falando, Gustavo, não tenho nem ideia de quem é. E eu fiz um vídeo com ele, me prova. Ó, não sou eu, era fake. Tenho vontade. É inteligência artificial. É inteligência artificial. É lógico que eu tenho. E você também. Mas a gente continua firme, né? Certo? Porque é sincero. A gente vai, conversa, chora. Não, tá tudo certo. E a gente se sente revigorado. É como se uma chama reacendesse. De uma amizade. E aí vai para tudo, né? Aquela chama daquela amizade, daquela pessoa que você gosta, que você fala, nossa, a gente teve um desentendimento, mas a gente teve coragem de falar o que cada um achava. Sim. Tivemos coragem de, mesmo às vezes com opiniões contrárias, continuar seguindo. Porque acha um ponto central. Um compreende o que um está dizendo, o outro também compreende. Às vezes, quando você compreende o outro numa amizade, no nosso caso, uma amizade, mas nós somos cada um, né? Eu sou casado, Cláudia é casada. Então, assim, a gente, nos nossos relacionamentos, e para quem namora, né, não é casado, mas está em relacionamento, está namorando alguém, você encontrando o ponto central te permite tudo, porque nem sempre a opinião de fato do outro é aquela que vai mais te agradar. Às vezes, de fato, você vai dizer alguma coisa que eu não estou afim, eu acho, nossa, ela está viajando demais, ou ela está exagerando numa coisa, ou está dramatizando alguma coisa, e você também pode achar isso. Mas se eu consigo, pelo menos, falar, eu faço uma leitura e falo, olha, a Cláudia, nesse momento, está assim, passa por isso. Faz sentido o sentimento dela. Você olha e fala, Gustavo, nesse momento está por isso. E você fala, faz sentido ele estar expressando isso. Uhum. Então vamos achar um caminho do meio que permita que a gente continue firme, andando. As coisas funcionariam muito mais. E se nesse momento você está fazendo uma coisa, vamos supor que eu não concordo, que eu tenho um outro ponto de vista. E se eu tenho a coragem de levar esse outro ponto de vista para você, e você tem a coragem de ouvir, você pode melhorar muito dentro do que você está fazendo, que seja mesmo uma coisa que eu não concorde. Sim. Então, por exemplo, vamos supor, você é um terapeuta e que tem uma linha de terapia que eu não acho que a que mais que me atrai ou que eu indicaria alguém para você. Mas você é meu amigo e você escolheu essa forma. Se existe uma verdadeira amizade, você chega e fala assim, então tá, o que você não gostou da minha terapia? Eu também não gosto do que você faz. Então vamos estar. Olha, você já reparou que o que você faz você podia fazer assim, fazer assim? Você já reparou? Eu vou continuar fazendo o que eu faço de uma forma melhor. Você vai continuar fazendo o que você faz de uma forma melhor. E a gente vai continuar amigos. Sabendo que um pode ajudar o outro a crescer. Mas mesmo tendo opiniões diversas de um determinado aspecto. E isso faz com que a gente não divida. E quando a gente não divide, a gente se fortalece. Eu sempre falei isso quando a gente trabalha, quando trabalha junto. Você trabalha junto. Não existe ninguém que toma o seu lugar. O seu lugar é seu. Não existe ninguém que te passa a perna. Existe você que se enfraquece.
E quando você começa a entrar nessa vibração de divisão, é dividir para conquistar. Dividiu, quebra. Quebra. Todo mundo quebra quando divide. E quando você está junto, você se fortalece. Que é até o que tem no livro que a gente estava falando outro dia, sabe, dessa coisa do grupo, que você vai junto caçar o mamute. Se você resolver falar, eu quero mamute assado, não, eu quero frito. Então a gente nem vai caçar mamute porque não dá. O meu vai ser frito. Não, mas então, aí os dois morrem de fome. Ninguém caçou mamute. Veio a turminha que caçou mamute, estão lá comendo, e você está aqui debatendo com o outro que eu quero frito e você assado. Em vez da gente juntar e falar, bom, vamos pegar o mamute. Vamos pegar o mamute, a gente divide, você frita e eu asso. Mas junta. Quanto a gente não entendeu, quanto que o mundo e as grandes mentes estão trabalhando para que a gente se divida e se enfraqueça. E isso é em tudo. Porque uma pessoa que tem um relacionamento fraco, um relacionamento instável, é uma pessoa facilmente manipulável. Uma pessoa que tem um emprego que ele está toda hora com medo de perder. São pessoas muito fracas e muito fáceis de você manipular. E se a pessoa tem um discurso de que tá difícil, né? Os discursos de sempre, tá difícil arranjar alguém para compartilhar a vida, está difícil namorar alguém, está difícil fazer amigos. Às vezes é só você que está difícil também com você, né? Você deve estar falando, nossa, o que eu falaria assim, não, deve ser difícil viver com você, né? Porque está tão difícil. Porque às vezes você não está dando essa oportunidade de você compreender e construir verdadeiramente. Você às vezes não quer crescer, dá trabalho. Melhorar dá trabalho. Sabe? Mudar, né? Mudar um hábito dá trabalho. Sabe? Você falar assim, eu adoro comer, mas você sabe, eu já falei, você sabe cozinhar? Não. Então, vai aprender. Dá trabalho, eu prefiro quando alguém faz para mim. Se não tem, eu como um pão. Crescer dá trabalho. Sabe? Enquanto você está lá na barra da saia da mãe, é tudo fácil. Crescer dá trabalho, mas tem que sair de casa, tem que fazer as coisas por você. Dá trabalho. Mas é mais fácil se colocar naquela posição de vítima, coitadinho de mim. Alguém tem que cuidar de mim. Eu não quero saber de você, porque você vai cuidar de mim? Não, então tchau. Aí você deleta. Aí acha outro, e acha outro. E você não cuida de você e não cresce. E você se permite dividir. Você se permite não ter um relacionamento profundo. Porque é muito mais fácil. Você não tem que mostrar quem você é. Você pode falar para o outro que ele quer ouvir e vai se sentir amado de uma forma que não é verdadeira. Uhum. E tudo o que... A verdade... Olha, minha mãe dizia isso e eu achava tão boa. Mas hoje eu falo, nossa, mãe, né? A mentira tem perna curta. Se você é fake hoje, você não vai conseguir ser fake todo o tempo. Não tem como. Então é mais fácil você ir profundo e deixar de ser fake. Para você mesmo, para você ter orgulho quando você olha no espelho, nem que seja só para escovar o dente. Acho que o que é importante é a gente, então, dar mais atenção para essa construção sólida de um amor, de uma amizade, de olhar para a gente, de olhar para o outro, de ficar querendo menos transformar o outro e mais transformar a gente e compreender o caminho de cada um e não ficar no raso, né? Estar disposto a conhecer uma pessoa profundamente para que se construam relações muito sólidas. E se você, então, gostou do que a gente falou, se você não gostou também, escreve aqui, manda uma mensagem pra gente. A gente também sabe lidar com quem não gostou, com quem gostou, pra gente ter uma relação sólida com cada um de vocês também. Escolhe a sua estrela aqui, viaje até ela. Isso. E pense, reflita sobre tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.